O senhor tem toda a razão, disse Bennet. E felizmente para o senhor, possui o talento de lisonjear com delicadeza. Terei licença de perguntar se essas agradáveis atenções procedem de um impulso momentâneo ou são resultado de algum cálculo prévio? Elas se originam principalmente do que ocorre no momento. E embora eu às vezes me divirta arranjando e polindo esses pequenos galanteios a serem empregados em certas ocasiões, procuro sempre lhes dar um ar tão espontâneo quanto possível. As suposições de Bennet se realizaram integralmente. Seu primo era tão absurdo quanto ele tinha esperado. Ouvia-o falar com o maior prazer, mantendo ao mesmo tempo a mais resoluta seriedade. Deliciava-se sozinho com o espetáculo e às vezes atirava um olhar furtivo e malicioso para Elizabeth. À hora do chá, porém, Bennet achou que a dose fora suficiente e de bom grado acompanhou seu hóspede até a sala e, terminado o chá, convidou-o a ler em voz alta para as senhoras. Collins consentiu prontamente. Entregaram-lhe um livro, mas ao lançar um olhar sobre o volume, tudo indicava que era de uma biblioteca circulante, ele recusou e, desculpando-se, declarou que nunca lia romances. Kitty olhou para ele fixamente e Lydia teve uma exclamação de espanto. Foram buscar outros livros e, depois de examiná-los, escolheu os sermões de Fordyce. Lydia olhou atônita para o volume aberto e, antes que ele tivesse lido 3 páginas com monótona solenidade, interrompeu dizendo: "Você sabe, mamãe, que o meu tio Phillips está com vontade de despedir Richards? E que se o fizer, o Coronel Foster ficará com ele? Foi minha tia que me disse sábado. Irei a Merrington amanhã a fim de me informar melhor. E saber quando Danny deve voltar da cidade." As 2 irmãs mais velhas disseram a Lydia que calasse a boca. Mas Collins, muito ofendido, pôs o livro de lado e disse: "Já observei como as meninas se interessam pouco por livros sérios escritos, aliás, para o seu benefício. Confesso que isto me espanta, pois certamente nada pode haver de mais vantajoso para elas do que a instrução. Mas não importunarei mais a minha jovem prima." Em seguida, virando-se para Bennet, ofereceu-se para parceiro de gamão. Bennet aceitou o desafio, observando que ele fazia bem em deixar as meninas se ocuparem com as suas futilidades. Bennet e as suas filhas se desculparam com toda a civilidade pela interrupção de Lydia e prometeram que isto não aconteceria novamente, caso ele quisesse recomeçar a leitura. Mas Collins, depois de lhes assegurar que não guardava rancor contra a sua jovem prima jamais consideraria a sua conduta como um insulto, sentou-se diante de outra mesa com Bennet e se preparou para a partida. Collins não era um homem sensato e as deficiências da sua natureza não tinham sido compensadas pela educação ou pelo meio. A maior parte da sua vida tinha decorrido sob a direção de um pai ignorante e avarento. Embora tivesse cursado uma das universidades, tinha apenas feito os cursos necessários sem travar nenhuma relação vantajosa. A sujeição em que seu pai o mantivera dotara-o a princípio de grande humildade de gênio, mas isto tinha sido em parte compensado pela tola presunção do seu espírito fútil, pelo isolamento e pela sua súbita e prematura prosperidade. Um acaso feliz fizera com que fosse recomendado a Lady Catherine de Boroughs, no momento em que a reitoria de Hunsford estava vaga,
e o respeito que ele sentia pela posição social daquela senhora, a veneração que sentia pela sua protetora, de mistura com a sua vaidade, a sua autoridade como clérigo e os seus direitos como reitor, tinham-no tornado um misto de orgulho e servilidade, presunção e humildade. Dispondo agora de uma boa casa e de um bom rendimento mais que suficiente, Collins tencionava casar-se, e a sua intenção ao se reconciliar com a família de Longbourn era justamente escolher uma das filhas de seu parente, caso fossem tão bonitas e amáveis como se dizia. Estas eram as reparações que tencionava oferecer em troca da sua futura apropriação de Longbourn. Achava esse plano excelente, conveniente, excessivamente generoso e desinteressado da sua parte. O contato com as meninas não o fez alterar o seu plano. O lindo rosto de Jane o confirmou até nas suas intenções, e as suas preferências quadravam, aliás, com as severas noções que tinha do direito de primogenitura. E desde o primeiro momento a sua escolha recaiu sobre Jane. Ih, rapaz, azedou. Azedou demais. A manhã seguinte, entretanto, trouxe uma alteração, graças a Deus. Durante uma conversa tete-a-tete com Bennet pelo espaço de 1/4 de hora da primeira refeição, a palestra que se iniciou acerca do seu presbitério conduziu naturalmente a confessar as suas esperanças de encontrar uma dona de casa em Longbourn. Bennet, entre sorrisos amáveis e outros encorajamentos, procurou dissuadi-lo da escolha que parecia recair sobre Jane. Quanto às suas filhas mais moças, não podia responder positivamente, mas não sabia ao certo de nenhum impedimento da parte delas. Em relação à sua filha mais velha, porém, sentia-se na obrigação de avisar que provavelmente ficaria noiva dentro de pouco tempo. Collins, com a maior naturalidade, transferiu seu projeto de Jane para Elizabeth. Essa aí também não, meu parceiro. Para Elizabeth. E isto foi logo feito. Enquanto Bennet falava sobre o assunto, Ponto. Elizabeth, que vinha logo em seguida a Jane em idade e beleza, era a sua sucessora natural. Bennet registrou a alusão e nutriu esperanças de que em breve teria 2 filhas casadas. Cuidado, hein, com essas filhas casadas. E o homem cujo nome ainda na véspera a enfurecera, conquistou um alto lugar nas suas boas graças. O projeto do passeio até Meryton não foi esquecido. Todas as irmãs concordaram, com exceção de Mary, e Collins, a pedido de Bennet, que estava ansioso para se ver livre dele e dispor à vontade da sua biblioteca, prontificou-se a acompanhar as meninas. Depois do café da manhã, Collins acompanhara o dono da casa à biblioteca e lá continuaria indefinidamente ocupado aparentemente em examinar um dos grandes enfólios da coleção, mas na verdade falando sem cessar sobre a sua casa e o seu jardim de Hunsford. Se Bennet não tivesse sugerido aquele passeio com as meninas. Estas invasões dos seus domínios irritavam Bennet extraordinariamente. Na sua biblioteca, ele se sentia sempre seguro da sua tranquilidade e uma vez declarara a Elizabeth que, embora estivesse sempre certo de encontrar a loucura e a vaidade em todos os demais quartos da sua casa, ali podia se considerar livre do espetáculo dessas fraquezas. A sua amabilidade, portanto, levou facilmente a convidar Collins a acompanhar suas filhas no passeio que elas haviam planejado. E Collins, que tinha muito maior vocação para andar do que para ler, ficou extremamente satisfeito, fechou seu grosso volume e partiu.
Entre pequenas frases pomposas da sua parte e amáveis assentimentos da parte de suas primas, o tempo passou até que chegaram em Merrington. Aí Collins foi obrigado a desistir dos seus esforços para atrair a atenção das suas duas primas mais moças. Imediatamente os olhares destas começaram a percorrer as ruas à procura de oficiais, e a não ser um chapéu muito elegante ou um novo corte de musseline numa vitrine, nada mais seria capaz de atrair novamente a sua atenção. Aliás, todos os olhares foram atraídos imediatamente por um rapaz que nunca tinham visto antes e que parecia extremamente distinto e elegante. Vinha com um oficial do outro lado da rua. O oficial era aquele Danny cujo regresso de Londres Lídia viera investigar. Ao passar, ele cumprimentou-as. Todas ficaram impressionadas com o aspecto do desconhecido. A curiosidade era enorme. Kitty e Lídia, resolvidas a investigar o caso, fizeram o grupo passar para o outro lado da rua, sob o pretexto de uma compra a fazer numa loja à fronteira. Por sorte, apenas tinham pisado a calçada do outro lado. Os dois rapazes, voltando sobre seus passos, chegaram ao mesmo lugar. Danny se dirigiu imediatamente para as moças e pediu permissão para apresentar o seu amigo, Wickham, que viera com ele de Londres no dia anterior e que aceitara uma comissão no seu regimento. Isto era realmente a coisa desejável, pois só lhe faltava um uniforme para ser o mais encantador dos rapazes. Logo depois de apresentado, ele se pôs a conversar, pois era desembaraçado e ao mesmo tempo perfeitamente correto e respeitoso. Todo o seu grupo se encontrava ainda na mesma posição, conversando muito agradavelmente, quando se ouviu um rumor e Darcy e Bingley apareceram a cavalo. Ao avistar as senhoras, eles imediatamente se adiantaram para o grupo e as cumprimentaram com as cortesias de costume. Bingley se dirigiu logo a Bennet. Estava, explicou, a caminho de Longbourn a fim de saber notícias dela. Darcy confirmou com uma reverência e estava a ponto de tomar a resolução de não olhar para Elizabeth quando a presença do estranho lhe chamou a atenção. Elizabeth, que olhava para o rosto de ambos, viu com espanto que quando seus olhos se encontraram, um corou e o outro empalideceu. Wickham, depois de alguns instantes, tocou seu chapéu, uma saudação que Darcy apenas se dignou a responder. Que poderia significar aquilo? Era impossível saber, mas era impossível também não sentir grande curiosidade. Poucos minutos depois, Bingley, embora sem... É o Bing, cara, esqueci que o nome dele é Bing. Poucos minutos depois, Bing, embora sem parecer notar o que tinha se passado, despediu-se e partiu com o seu amigo. Danny e Wickham acompanharam as moças até a porta da casa de Phillips e aí fizeram as suas reverências, apesar das insistências de Lídia para que entrassem, e mesmo nas instâncias de Phillips em pessoa, que abriu de súbito uma das janelas e confirmou enfaticamente o convite. Phillips via sempre com prazer as suas sobrinhas, especialmente as duas mais velhas, cuja ausência se fizera sentir recentemente. Ela exprimiu avidamente a surpresa que lhe causara a notícia do seu súbito regresso de Netherfield e disse que de nada teria sabido se não tivesse encontrado por acaso o menino da farmácia que lhe dissera que não estavam mais enviando remédios para Netherfield porque as irmãs Bennet tinham ido embora. Nesse momento, Jane chamou a sua atenção para Collins, que desejava lhe apresentar. Phillips recebeu com a maior amabilidade e esta lhe foi retribuída em dose ainda maior. Collins se desculpou por ter vindo visitá-la sem apresentação prévia, coisa que, no entanto, se justificava plenamente pelo seu parentesco com as jovens senhoras que o tinham apresentado. Phillips ficou espantada com tal excesso de boa educação,
mas o seu embevecimento diante do recém-chegado foi em breve interrompido pelas exclamações e perguntas a respeito do outro estranho. Quanto a este último, entretanto, só podia dizer às sobrinhas o que já sabiam, que tinham chegado de Londres com Danny e que ia receber o posto de tenente comissionado no condado de X. Observaram-o, explicou, durante a última hora, enquanto ele passeava de cima para baixo na rua. Se Wickham tivesse reaparecido, Kitty e Lydia a teriam substituído nessa ocupação. Mas infelizmente ninguém passou pela janela, a não ser alguns oficiais que, em comparação com o estranho, se tinham tornado sujeitos estúpidos e desagradáveis. Alguns deles deviam vir jantar com Phillips com os Phillips no dia seguinte, e a tia prometeu que faria o seu marido visitar Wickham e convidá-lo igualmente caso a família de Longbourn pudesse vir depois do jantar. Assim ficou combinado, e Phillips declarou que faria logo um jogo de loteria e que ofereceria uma ceia mais tarde. A expectativa de tais prazeres era muito agradável e todos se separaram extremamente felizes. Collins, que repetiu as suas desculpas e tornou a ser tranquilizado com a incansável amabilidade por Phillips. A caminho de casa, Elizabeth contou a Jane a cena que presenciara entre os dois cavalheiros, mas Jane declarou que aquele procedimento lhe parecia incompreensível. Collins, ao regressar, alegrou Bennet dizendo que tinha apreciado imensamente as maneiras e a polidez de Phillips. Declarou que, a não ser Lady Catherine e sua filha, nunca vira uma mulher tão elegante, pois Phillips não só o recebera com a maior amabilidade, como o tinha incluído especialmente no seu convite para a próxima noite, embora o estivesse vendo pela primeira vez. Em parte isso devia ser atribuído ao seu parentesco com a família de Longbourn, mas mesmo assim nunca fora tratado com tanta atenção durante toda a sua vida. Nenhuma objeção foi feita quanto ao compromisso que as meninas tinham tomado para a noite seguinte, e todos os escrúpulos que Collins manifestou de deixar Bennet por uma noite, os dois Bennets, durante a sua visita foram vencidos com firmeza. Em hora oportuna, a carruagem saiu de Longbourn, conduzindo Collins e suas 5 primas a Merrington. Ao entrarem na sala, as meninas tiveram o prazer de saber que Wickham tinha aceitado o convite de Phillips e já se encontrava em sua casa. Depois que todos se tinham sentado, Collins teve a oportunidade de olhar em torno e admirar a casa. Ficou tão impressionado com o tamanho e a mobília da sala que declarou que tinha quase a impressão que estava numa pequena sala de almoço de verão em Rosings, comparação que a princípio não foi muito apreciada. Mas quando Phillips soube que era Rosings e a quem pertencia, e depois que ouviu a descrição de um dos salões de Lady Catherine, e soube que uma das lareiras por si só custara 800 libras, ela sentiu toda a força do elogio. Não teria ficado ressentida se comparassem a sala com o quarto da cadeira de Rosings. Collins se alongou na descrição das riquezas de Lady Catherine e da sua propriedade, com digressões ocasionais em louvor da sua própria e humilde residência e dos melhoramentos que estavam sendo feitos nela. Finalmente, outros cavalheiros se acercaram. Collins entrou em Phillips. Hã? Entrou em Phillips? What? Ah, encontrou, meu Deus. Encontrou, velho. Nossa, eu tô muito distraído hoje, cara. I have a lot on my mind. And well, on it. Eu tô de cabeça meio cheia hoje, pessoal. Hoje é um dia complicado.
encontrou em Phillips uma ouvinte muito atenciosa. Ela estava cada vez mais convencida da importância do seu convidado e resolvida a passar adiante para todas as suas vizinhas assim que pudesse tudo o que estava ouvindo. Mas para as meninas que não queriam prestar atenção no seu primo, que nada tinham a fazer senão examinar as imitações de porcelana sobre a lareira, o intervalo pareceu muito longo, e afinal os cavalheiros se aproximaram, e quando Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que a admiração que desde o primeiro momento sentira por ele não era de modo algum exagerada. Os oficiais do condado eram todos pessoas muito distintas e os melhores dentre eles estavam presentes, mas Wickham ultrapassava a todos em aspecto, maneiras, modo de andar, do mesmo modo que eles, os oficiais, eram superiores ao gorducho do tio Phillips. Tio Phil, com o seu rosto redondo e o seu hálito cheirando a vinho do Porto. Wickham era um felizardo para quem se dirigiam quase todos os olhares femininos, e Elizabeth foi a feliz eleita perto da qual se sentou. E o rapaz se pôs imediatamente a conversar da maneira mais agradável, embora o assunto se limitasse apenas à noite chuvosa que fazia e à probabilidade de uma estação chuvosa. Elizabeth sentiu que o assunto mais banal podia tornar-se interessante graças à arte do narrador. Diante de rivais tão temíveis como Wickham e os oficiais, Collins parecia mergulhar na insignificância. Para as moças ele não tinha interesse algum. Collins encontrava, entretanto, às vezes em Phillips uma ouvinte benévola. Graças à atenção desta senhora, recebeu uma abundante provisão de café e de biscoitos. Quando as mesas de jogo foram colocadas, teve ocasião de retribuir aquelas amabilidades, oferecendo-se para seu parceiro de whist. Sou um pouco fraco no jogo atualmente, disse, mas aproveitarei de boa vontade a presente ocasião para me aperfeiçoar, pois na minha atual situação... Phillips ficou muito grata com o convite, mas não quis esperar. Por que não chama as pessoas pelo nome, demônio? Chama pelo nome, não chama pelo sobrenome. Como eu tenho ódio desse livro, esse aqui é o pior livro que eu já li na minha vida. Mas não quis esperar os motivos. Wickham não jogava whist, porém a sua presença como espectador na mesa em que jogavam Elizabeth e Lydia foi recebida com grande prazer. A princípio, parecia haver um certo perigo de que Lydia o absorvesse inteiramente, pois esta conversava muito. Mas Lydia tinha também grande entusiasmo pelo whist, e dentro em pouco estava tão absorta com as apostas e os prêmios que não prestava mais atenção em ninguém. Wickham ficou, portanto, à vontade para falar com Elizabeth, que estava pronta a ouvi-lo com a maior boa vontade. E embora não tivesse a esperança de que ele contasse o que mais desejava, a história das suas relações com Darcy, Elizabeth não ousou sequer mencionar o nome daquele cavalheiro. Wickham, ele próprio, introduziu o assunto e perguntou qual a distância que separava Netherfield de Meryton, e depois de ouvir a resposta, perguntou hesitante há quanto tempo Darcy estava habitando lá. Há um mês, mais ou menos, respondeu Elizabeth. E em seguida, para não deixar morrer o assunto, acrescentou: ouvi dizer que ele tem uma grande propriedade no Derbyshire. Sim, replicou Wickham. Tem uma bela propriedade, 10.000 libras líquidas por ano. Aliás, a senhora não poderia encontrar melhor informante do que eu sobre esse assunto, pois desde a minha infância conheço a família bastante intimamente. Elizabeth não pôde se impedir de manifestar espanto.
A sua surpresa, Bennet, é muito natural, pois viu com que frieza nos cumprimentamos ontem. Conhece intimamente Darcy? Não queria conhecê-lo mais do que conheço. Passei 4 dias na mesma casa que ele e o acho muito desagradável. Não tenho direito de manifestar a minha opinião, disse Wickham. Não estou qualificado para formar um juízo, pois o conheço há tanto tempo e tão bem que me é impossível falar com imparcialidade. Mas acho que a sua opinião surpreenderia a todos e talvez nunca a exprimisse tão categoricamente em outro lugar qualquer. Aqui a senhora está no meio da sua própria família. Dou-lhe a minha palavra de honra que não falo aqui de maneira diferente da que falaria em outra qualquer casa das redondezas, exceto Netherfield, Darcy. Exceto Netherfield, Darcy. Exceto Netherfield. Darcy não é nada benquisto aqui no Hertfordshire. Todos o acham insuportavelmente orgulhoso. Não encontraria uma opinião diferente a seu respeito. Não posso dizer que me entristece o fato de um homem não ser apreciado além do que merece, disse Wickham depois de uma curta pausa. Mas no caso de Darcy, acho que isto não acontece frequentemente. A sociedade se deixa cegar pela sua fortuna e pela sua importância, e se deixa atemorizar pelas suas maneiras altivas e despóticas, e o vê apenas como ele deseja ser visto. Mesmo conhecendo-o muito pouco como eu conheço, acho que ele deve ser um homem de mau gênio. Wickham se limitou a sacudir a cabeça. Não me surpreenderia, disse Wickham, se não demorasse aqui muito tempo mais. Isto eu não sei, mas nada ouvi falar a respeito da sua partida. Espero que os seus planos, Wickham, não sejam afetados pela presença de Darcy nestas redondezas. Oh, não. Não há de ser ele que há de me enxotar daqui. Se quiser evitar encontrar-se comigo, ele é quem deve partir. Não estamos em termos muito amigáveis. É-me desagradável encontrá-lo, mas não tenho outros motivos para evitá-lo senão aqueles que não me pejo de proclamar diante de todo mundo. A consciência de ter sido tratado injustamente por ele e a pena que me causa o seu feitio desagradável. O pai dele, Bennet, o falecido Darcy, foi um dos homens melhores que já pisaram sobre a terra e o melhor amigo que jamais tive. E nunca me encontro com o atual Darcy sem que me sinta ferido por 1000 lembranças tristes. A sua conduta para comigo foi sempre escandalosa, mas creio realmente que lhe perdoaria tudo, contanto que ele não desmerecesse a memória do seu pai. Elizabeth sentiu crescer o seu interesse e o ouvia com toda a atenção, mas a delicadeza do assunto impedia maiores investigações. Wickham abordou outros temas de natureza menos especial. Merrington, as pessoas da redondeza, a sociedade. E pareceu muito satisfeito com tudo o que tinha visto, referindo-se especialmente a esta última com muita amabilidade. O que mais me induziu a aceitar o posto no regimento, disse, foi a perspectiva da agradável sociedade que encontraria aqui. Sabia que era um dos regimentos mais respeitáveis, e meu amigo Danny me convenceu ainda mais com a descrição que fez da sociedade de Merrington, das grandes atenções que tinha recebido e das excelentes relações que fizera. Confesso que a sociedade me é necessária. Sofri certos desenganos e não suporto a solidão. Preciso de uma ocupação e de uma companhia. A vida militar não é aquela para que me sinto feito, mas as circunstâncias a tornaram desejável no momento. Minha carreira devia ter sido o clero. Fui educado para entrar na igreja e neste momento eu estaria de posse de uma posição importante
se aquele cavalheiro de que falávamos o tivesse desejado. Sim, sim. O falecido Darcy tinha me prometido a melhor paróquia que primeiro vagasse nos seus domínios. Ele era meu padrinho e me dedicava grande afeição. Nunca poderia pagar o que lhe devo. Ele tencionava velar sobre o meu futuro e pensou que o tivesse feito. Mas quando o lugar vagou, foi dado a outra pessoa. Que horror! Exclamou Elizabeth. Como pôde desrespeitar a vontade do pai? Por que é que o senhor não procurou uma reparação legal? Os termos da doação eram apenas verbais, não havia fundamento para uma ação legal. Um homem de honra não hesitaria em cumprir as disposições paternas, mas Darcy preferiu duvidar de que estas disposições existissem ou tratá-las como simples recomendações e afirmou que eu tinha perdido todo o direito ao lugar que pleiteava pela minha extravagância e pela minha imprudência. O certo é que o lugar ficou vago há 2 anos, no momento exato em que eu atingi a idade exigida para ocupá-lo, e creio que foi dado a outra pessoa. E não é menos certo que eu nada tenho feito para desmerecê-lo. Tenho um gênio fraco e impulsivo e talvez manifestasse com demasiada liberdade aos outros e ao próprio Darcy a opinião que tenho dele. Não me lembro de ter feito nada mais grave, mas o fato é que somos homens de feitio muito diferente e que ele me odeia. Isto é relevante. Ele merece ser publicamente condenado. Mais cedo ou mais tarde o será. Mas não por meu intermédio. Enquanto a memória do pai dele viver em mim, não denunciarei, nem mesmo provocarei. Mas qual pode ser o motivo que o levou a proceder tão cruelmente? Disse Elizabeth, depois de uma pausa. A furiosa antipatia que tem por mim. Uma antipatia que eu não posso deixar de atribuir em parte à inveja. Se o falecido Darcy tivesse gostado menos de mim, o filho talvez me suportasse melhor. Mas a extraordinária afeição que o pai manifestava por mim irritava-o quando ainda era muito criança. Com o temperamento que ele tem, não podia tolerar a competição em que nos defrontávamos e a preferência que frequentemente me era dada. Eu não supunha que Darcy fosse tão ruim assim, embora nunca me sentisse atraída por ele. Pensava que desprezasse os seus semelhantes em geral, mas não suspeitava que fosse capaz de tomar uma vingança tão baixa e se mostrar tão injusto e tão desumano. Depois de refletir alguns minutos, ela continuou. Recordo-me que ele se gabou certa vez em Netherfield de ser implacável nos seus ressentimentos e de ser dotado de um temperamento rancoroso. Deve ter um gênio terrível. Quanto a isso, nada posso dizer, replicou Wickham. Não me sinto com forças para julgá-lo com justiça. Elizabeth tornou a mergulhar nos seus pensamentos e depois de algum tempo exclamou: tratar desta maneira o afilhado, o amigo, o favorito de seu pai? E poderia ter acrescentado um rapaz como o senhor, cuja aparência depõe tanto a seu favor, mas se limitou a dizer: e além disso, um companheiro de infância, um íntimo, como o senhor mesmo disse. Nascemos na mesma paróquia, dentro dos limites do mesmo parque. Passamos juntos a maior parte da infância. Vivemos na mesma casa. Compartilhamos os mesmos divertimentos e fomos objetos da mesma afeição paternal. Meu pai começou a vida na mesma profissão em que o seu tio parece ter se distinguido, mas ele abandonou tudo para servir Darcy, dedicando todo o seu tempo à administração da propriedade de Pemberley. Era altamente estimado por Darcy, que fez dele o seu íntimo amigo e confidente. Darcy mais de uma vez reconheceu publicamente que devia as maiores obrigações a meu pai pelos serviços que este lhe prestara na administração dos seus bens.
E quando, um pouco antes da morte do seu pai, Darcy lhe prometeu espontaneamente encarregar-se do meu futuro, estou convencido de que sentia que essa promessa era uma dívida de gratidão para com meu pai, além de ser uma prova de afeição para comigo. Como é estranho, exclamou Elizabeth. Que coisa abominável! Espanta-me que o próprio orgulho de Darcy não tenha levado a ser justo para com o Senhor. E se não houvesse outro motivo, bastava este. Ele devia ser orgulhoso demais para ser desonesto. Espantoso, replicou Wickham, pois quase todos os seus atos podem ser relacionados com o orgulho. E o orgulho tem sido seu melhor amigo. O orgulho o conduziu até mais próximo da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é coerente e na sua conduta para comigo agiram ainda impulsos mais fortes do que o orgulho. Mas pode um orgulho tão abominável lhe ter sido jamais de alguma vantagem? Sim. Levou-o frequentemente a ser liberal e generoso e despender grandes quantias a ser hospitaleiro, a ajudar os seus colonos e a mitigar os sofrimentos dos pobres. O orgulho da família e o orgulho filial, pois ele tem grande orgulho do pai, conduziram-no a isto. Não desmerecer a família, não parecer ter degenerado quanto a certas qualidades que a tornaram famosa, não deitar a perder a influência da casa de Pemberley são motivos poderosos. Ele possui também orgulho fraternal, o qual, somado a certa afeição, o faz zelar com carinho e cuidado pela sua irmã. A senhora deve ter ouvido dizer que ele é o melhor e o mais atencioso dos irmãos. Que espécie de moça é Darcy? Ele sacudiu a cabeça. Eu desejava responder que é amável. Causa-me mágoa falar mal de um Darcy. Mas é extremamente parecida com o irmão, muito, muito orgulhosa. Em criança era extremamente afetiva e agradável e gostava de mim. E a fim de distraí-la, perdi muitas horas da minha vida. Mas agora ela já não representa nada para mim. É uma bonita menina de 15 ou 16 anos e dizem que muito prendada. Desde a morte do pai vive em Londres em companhia de uma senhora que dirige a sua educação. Depois de muitas pausas em que tentou falar noutros assuntos, Elizabeth não pôde deixar de voltar ao primeiro e disse: espanta-me a intimidade dele com o Bing. Não sei como este, que parece ser todo bom humor e é realmente extremamente simpático, pode ter amizade por aquele homem. Não entendo como os seus gênios combinam. Conhece Bing? Não. É um homem amável, bem educado, encantador. Ele não deve conhecer a verdadeira natureza de Darcy. Provavelmente não. Mas Darcy sabe agradar quando quer. Não lhe faltam qualidades. Ele sabe ser um companheiro agradável quando acha que vale a pena. Entre os seus iguais mostra-se muito diferente do que com os menos afortunados. Seu orgulho nunca o abandona, mas com os riscos ele é liberal, justo, sincero, razoável, honrado e talvez agradável, mesmo levando em conta a sua fortuna e a sua figura. Pouco depois terminou a partida de whist. Os jogadores se reuniram em torno da outra mesa e Collins se sentou entre a sua prima Elizabeth e Phillips. Esta lhe fez as perguntas de costume sobre o seu êxito no jogo. A sorte não lhe tinha sido muito favorável. Ele tinha perdido todos os pontos. Mas quando Phillips começou a exprimir o seu pesar, Collins lhe assegurou muito grave que isto não tinha a menor importância, que considerava o dinheiro uma coisa secundária e pediu que não se preocupasse com o fato. Sei perfeitamente, minha senhora, disse, que quando uma pessoa se senta numa mesa de jogo deve correr o seu risco. Felizmente a minha situação permite perder 5 shillings. Shillings? É o shilling do Animais Fantásticos? Sem nenhuma preocupação. Muitos não podem dizer o mesmo, mas graças a Catherine de Bourgh estou livre dessas pequenas misérias.
Wickham prestou atenção a estas palavras e, depois de observar Collins durante alguns momentos, perguntou a Elizabeth se o seu parente era intimamente relacionado com a família de Borg. Catherine de Borg, respondeu Elizabeth, concedeu-lhe recentemente um lugar de reitor. Não sei quando Collins lhe foi apresentado pela primeira vez, mas estou certa de que não a conhece há muito tempo. A senhora deve saber naturalmente que Catherine de Borg e Anne Darcy eram irmãs, e por conseguinte esta senhora é a tia do atual Darcy. E não sabia. Não sabia mesmo da existência de Catherine até o dia de ontem. Sua filha de Borg herdará uma grande fortuna. Acredita-se que ela e seu primo reunirão as duas propriedades. Esta informação fez Elizabeth sorrir, pois se lembrou da pobre Bing. Todas as suas atenções, a sua afeição por Darcy e os elogios a Darcy seriam inúteis se ele já estivesse destinado a outra mulher. Collins, disse Elizabeth. Collins fala muito bem tanto de Catherine como da sua filha, mas certos detalhes que referiu acerca daquela senhora me fazem suspeitar que a gratidão torna cego e que, apesar de ser a sua protetora, ela é uma mulher arrogante e convencida. Não quer dizer orgulhosa? Creio que é ambas estas coisas no mais alto grau, replicou Wickham. Há muitos anos que não a vejo, mas lembro-me perfeitamente que nunca simpatizei com ela e que as suas maneiras eram autoritárias e insolentes. Ela tem fama de ser extraordinariamente sensata e esperta, mas creio que essas habilidades são parte devidas à sua situação social e à sua fortuna, às suas maneiras autoritárias e em parte também ao orgulho do seu sobrinho, que julga só poder se dar com pessoas importantes. Elizabeth concordou que tinha tudo explicado muito razoavelmente e eles continuaram a conversar com mútua satisfação até que o jantar pôs fim às partidas de cartas, cabendo às demais senhoras a sua cota de atenção de Wickham. Durante o jantar, o barulho foi tão grande que não se podia conversar, mas as maneiras de Wickham agradaram a todo mundo. Tudo o que dizia era bem dito e fazia tudo com graça. Elizabeth partiu muito entusiasmada com ele. Durante todo o caminho para casa não podia pensar noutra coisa a não ser em Wickham e nas palavras que ele lhe dissera, mas não encontrou nenhuma ocasião de mencionar o seu nome, pois nem Lydia nem Collins calaram a boca um só instante. Lydia falou ininterruptamente no jogo de peixe que tinha perdido e sobre o que ganhou, e Collins não cessou um só instante de descrever a amabilidade dos Phillips, declarando que não se importava absolutamente com as suas perdas no jogo, enumerando todos os pratos do jantar, desculpando-se continuamente por estar incomodando as suas primas no assento estreito da carruagem. Estava longe de esgotar todos os seus assuntos quando a carruagem parou diante da casa de Longbourn. Esse aqui é o pior livro que eu já li. Meu pai do céu. Ai, que dor que eu tô sentindo, meu Deus. A dor. Elizabeth relatou a Jane no dia seguinte tudo o que tinha se passado entre ela e Wickham. Jane ouviu a irmã com espanto e atenção. Não podia acreditar que Darcy fosse tão indigno da amizade de Bing, e no entanto não estava na sua natureza duvidar da sinceridade de um rapaz tão bem apessoado como Wickham. A ideia de que ele tivera de suportar realmente tanta ingratidão era suficiente para despertar-lhe todos os sentimentos ternos, sei lá. Terno de ternura, né? Ok.
e portanto nada lhe restava fazer senão pensar bem de ambos, defender a conduta dos dois e levar à conta do acaso e do erro tudo aquilo que não podia ser explicado de outra maneira. Ambos foram enganados, disse ela, de um modo ou de outro, em circunstâncias das quais não podemos ter nenhuma ideia. Pessoas interessadas se interpuseram talvez entre eles com as suas intrigas. Enfim, é-nos impossível conjeturar as suas causas ou circunstâncias que possam tê-los afastado um do outro, sem que a culpa recaia sobre nenhuma das partes. Muito bem, e agora, minha querida Jane, o que é que você tem a dizer a favor dessas pessoas interessadas que provavelmente se envolveram no assunto? Acha também que são inocentes ou devemos atribuir a culpa a alguém? Pode rir quanto quiser, mas não me fará desistir das minhas opiniões. Minha querida Lizzie, pensa só na horrível situação em que ficaria Darcy se ele tivesse tratado de uma tal maneira o favorito de seu pai, um rapaz a quem o pai prometera a sua proteção. É impossível. É impossível. Nenhum homem dos mais indiferentes sentimentos, ninguém que tivesse a estima pelo seu caráter seria capaz disto. Poderiam os seus mais íntimos amigos se enganar a este ponto a seu respeito? Oh, não. É mais fácil eu acreditar que Bing está sendo iludido do que supor que Wickham tenha inventado a história que me contou ontem à noite. Nomes, fatos, tudo mencionado sem cerimônia. Se não for verdade, Darcy que o contradiga. Além disso, ele parecia sincero. É de fato difícil. A gente não sabe o que pensar. Desculpe, a gente sabe exatamente o que pensar. Mas Jane via apenas com clareza um único ponto, que caso o Bing tivesse sido iludido, teria muito que sofrer quando aqueles fatos se tornassem públicos. Nesse momento, as duas moças que passeavam no pequeno bosque foram chamadas devido à chegada de um daqueles a respeito de quem estavam falando. Bing e suas irmãs vieram convidar pessoalmente as meninas para o tão esperado baile em Netherfield, cuja data fora fixada para a próxima terça-feira. As irmãs de Bing declararam que estavam muito satisfeitas de falar com a sua querida amiga, pois não tinham ocasião de vê-la há muito tempo. Perguntaram várias vezes o que é que ela fizera desde o seu regresso de Netherfield. Ao resto da família mal prestaram atenção, evitaram Bennet o mais que puderam, falaram pouco com Elizabeth e ignoraram a presença das outras pessoas. Partiram, levantando-se das cadeiras com uma energia que surpreendeu o irmão e apressando-se como se desejassem se ver livres das amabilidades de Bennet. A perspectiva do baile em Netherfield era extremamente agradável para todas as moças da família. Bennet achou que devia considerar o baile como uma homenagem à sua filha mais velha e ficou extremamente lisonjeada pelo convite que recebera pessoalmente de Bing, em vez de um simples e cerimonioso cartão. Jane imaginou a noite agradável que passaria em companhia de suas duas amigas e as atenções que receberia de Bing. Elizabeth encarava com prazer a perspectiva de dançar muitas vezes com Wickham e de ler a confirmação de tudo o que sabia no rosto e nas maneiras de Darcy. A felicidade que Catherine e Lydia antecipavam não dependia de determinada pessoa ou acontecimento, pois embora como Elizabeth tensionassem dançar metade da noite com Wickham, este não era de nenhum modo o único par que as poderia satisfazer, e para elas um baile era de qualquer maneira um grande acontecimento, e até Mary assegurou à família que não se desinteressava da festa. A Mary. Então é a Jane, a Elizabeth, a Catherine, a Lydia e a Mary. Essas são as 5. As Power Rangers. Contanto que eu possa ter as manhãs livres, disse ela, é o que me basta. Não acho que seja um sacrifício dedicar ocasionalmente uma noite às diversões sociais. A sociedade tem certos direitos sobre nós.
Sou da opinião daqueles que consideram certos intervalos de recreação e divertimento desejáveis para todo o mundo. Elizabeth sentia-se de tão bom humor que, embora não dirigisse muitas vezes a palavra a Collins, exceto quando a isto era obrigada, não pôde deixar de perguntar se ele tencionava aceitar o convite de Bing e se julgava apropriado tomar parte naquele divertimento mundano. Com grande surpresa, ficou sabendo que Collins não tinha o menor escrúpulo a esse respeito e que nem de longe temia uma repreensão do arcebispo ou de Lady Catherine de Bourgh por parte de uma dança. Sou de opinião, disse ele, que um baile desta espécie oferecido por um rapaz de caráter a pessoas respeitáveis não pode ter nenhuma consequência má. Estou tão longe de fazer qualquer objeção à dança que me sentirei honrado em dançar com todas as minhas belas primas durante aquela noite. E aproveito a oportunidade de solicitar a sua mão, Elizabeth, para as 2 primeiras danças, preferência que espero a minha prima Jane atribuirá à sua verdadeira causa e não a qualquer desrespeito para com a sua pessoa. Elizabeth ficou desolada. Ela tencionava comprometer-se com Wickham para estas danças e agora tinha que trocá-lo por Collins. O seu contentamento não poderia ter sido mais inoportuno, mas não havia mais remédio. A felicidade de Wickham e, portanto, a sua própria teria de ser adiada, e a proposta de Collins foi aceita com a maior dose de amabilidade que se pôde dispor. E outra ideia que aquela galanteria lhe sugeria não foi de natureza a aumentar o seu contentamento. Elizabeth compreendeu pela primeira vez que havia sido escolhida entre as suas irmãs para ser a esposa do reitor de Hunsford e para ajudar a completar uma mesa do jogo de quadrilha em Rosings na falta de visitas mais importantes. A ideia logo se transformou em certeza quando observou as crescentes amabilidades com que Collins a cercava e as frequentes tentativas de elogiar o seu espírito e vivacidade. E embora ela ficasse mais surpresa do que contente com esses inesperados efeitos dos seus encantos, sua mãe não tardou a dar a entender que a probabilidade daquele casamento lhe era extremamente agradável. Elizabeth, no entanto, resolveu ignorar a indireta, compreendendo que qualquer recusa seria a causa de uma violenta disputa. Talvez Collins nunca fizesse a proposta, e até que o fizesse era inútil brigar por sua causa. Se não fossem os preparativos para o baile de Netherfield, as 2 irmãs mais moças se encontrariam num estado lamentável naquele dia, pois desde a manhã do convite até o dia do baile houve uma tal sucessão de dias chuvosos que nem uma só vez puderam ir a Merrington. Nem tia, nem oficiais, nem novidades. Até Elizabeth se sentiu aborrecida. O mau tempo impedia inteiramente o progresso das suas relações com Wickham, e a não ser a perspectiva da festa na terça-feira, nada podia ter tornado suportável para Kitty e Lydia a monotonia de uma sexta, de um sábado, de um domingo e de uma segunda-feira de chuva. Até o momento em que Elizabeth entrou na sala em Netherfield e procurou um vão em Wickham entre os grupos de túnicas vermelhas ali reunidas, nenhuma só vez a dúvida de que ela pudesse não estar presente atravessara o seu espírito. Nenhuma das lembranças que razoavelmente a poderiam ter alarmado tinha destruído a certeza de encontrá-lo ali. Vestia-se com cuidado especial e se preparara com o melhor dos espíritos para a conquista de tudo aquilo que ainda não fora submetido no coração. Aquilo que não fora submetido no coração de Wickham, certa de que naquela noite encontraria a ocasião de vencer todos os obstáculos. Mas naquele instante levantou-se nela a horrível suspeita de que o seu nome fora propositalmente omitido nos convites enviados por Bing aos oficiais,
para fazer a vontade de Darcy, e embora o caso não fosse exatamente aquele, o fato irreparável da sua ausência foi anunciado por seu amigo Danny, a quem Lydia se dirigiu avidamente e que lhe disse ter sido Wickham obrigado a partir para Londres no dia anterior, em viagem de negócios, e que não voltara, acrescentando com um sorriso significativo: não acredito que tais negócios o tivessem afastado daqui exatamente neste momento, se não desejasse evitar um certo cavalheiro aqui presente. Estas palavras, que Lydia não ouviu, foram percebidas por Elizabeth, e como lhe demonstravam que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wickham do que no caso de ser justa a sua primeira hipótese, todos os seus sentimentos de descontentamento para com Darcy foram de tal modo exacerbados pelo súbito desapontamento que apenas conseguiu responder com fria civilidade às amáveis perguntas que aquele cavalheiro pouco depois lhe dirigiu. Toda a atenção, tolerância e paciência que demonstrasse para com Darcy significavam uma injúria para com Wickham. Resolveu não entrar em conversação de nenhuma espécie com ele e não conseguiu esconder de todo o seu mau humor, nem mesmo ao falar com Byng, cuja cega parcialidade a irritava. Mas Elizabeth não era feita para ficar muito tempo de mau humor, e embora todas as suas esperanças para aquela noite tivessem sido destruídas, em breve aquela nuvem se dissipou do seu espírito. Tendo desabafado todas as suas mágoas com Charlotte Lucas, com a qual não estivera durante uma semana, mudou espontaneamente de assunto e chamou a atenção da sua amiga para as esquisitices do seu primo. As duas primeiras danças, no entanto, renovaram seu desânimo. Collins, desajeitado e solene, pedindo desculpas em vez de prestar atenção e dando frequentes passos errados sem perceber, trouxe-lhe toda a vergonha e infelicidade que pode causar um par desagradável durante duas danças seguidas. No momento em que conseguiu ver-se livre dele, o seu alívio não teve limites. Dançou em seguida com o oficial e teve consolo de falar em Wickham. E de ouvir dizer que ele era apreciado por todos. Terminadas aquelas danças, ela voltou para perto de Charlotte Lucas e conversava com esta quando foi abordada subitamente por Darcy, que a convidou para dançar. Tomada de surpresa, sem saber bem o que fazia, Elizabeth aceitou. Logo depois, Darcy se afastou, dando tempo assim a Elizabeth para lamentar a sua falta de presença de espírito. Charlotte procurou consolá-la. Você o achará muito agradável. Deus não permita tal coisa. Seria a maior infelicidade de todas. Achar agradável uma pessoa que decidimos odiar. Não me deseje esse mal. Entretanto, quando a música recomeçou e Darcy se aproximou, Charlotte não pôde se impedir de prevenir a amiga em voz baixa que não tivesse a simplicidade de permitir que o seu entusiasmo por Wickham a tornasse desagradável aos olhos de um homem 10 vezes mais importante. Elizabeth não respondeu e tomou seu lugar na fila, espantada com a honra de ter sido a escolhida para ficar defronte de Darcy, lendo igual surpresa nos olhos das suas vizinhas. Durante algum tempo não se falaram e ela começou a pensar que aquele silêncio ia se prolongar durante as duas danças. A princípio resolveu ficar calada, mas de súbito, imaginando que seria ainda maior castigo obrigar o seu companheiro a conversar, fez algumas ligeiras observações sobre a dança. Ele respondeu e calou-se. 10 minutos depois dirigiu-se novamente a ele e disse: agora é a sua vez de dizer alguma coisa, Darcy. Fale a respeito da dança e o senhor devia fazer algumas... Falei a respeito da dança e o senhor devia fazer algumas observações sobre o tamanho da sala e sobre o número dos pares. Ele sorriu e afirmou que diria tudo o que desejasse. Muito bem, a resposta basta para o momento. Talvez a propósito eu possa observar que os bailes particulares são muito mais agradáveis do que os bailes públicos.
Agora podemos ficar calados. Então a senhora fala por princípio quando está dançando. Às vezes é preciso falar um pouco, não acha? Pareceria estranho ficar em silêncio durante meia hora. No entanto, para servir às preferências de certas pessoas, a conversação deveria ser entabulada com o menor número possível de palavras.